Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 11 de julho de 2024. E na noite de hoje, nós realizamos as nossas palestras sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E, mais uma vez, eu estarei aqui fazendo a palestra, porque, como eu estava falando antes, eu acho que eu estou precisando. Eu acho que é igual aquele outro, aquele desenho, né? Eu acho que eu vi um gatinho, lembra? Eu acho que eu vi um gatinho. Eu disse assim, eu acho que eu estou precisando, porque nunca fiz tanta palestra sobre o Evangelho, né? Então, desconfio que eu estou precisando. É que hoje a palestra seria da nossa irmã Rosane Sodré, mas ela é advogada, e ela teve um impedimento, né, por causa do trabalho dela no Tribunal de Justiça. Então, eu disse para ela, não se preocupe, não se preocupe, ela, coitada, ela está enrolada, tendo que entregar uma petição, uma correria, então ela falou comigo, eu disse, não, essas coisas acontecem, né, essas coisas acontecem. Então, na noite de hoje, nós vamos estudar sobre o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, causas atuais das aflições. Então, é esse capítulo aqui que eu tenho feito na palestra, né? Bem-aventurados aflitos. Então, eu começo a desconfiar de uma coisa. Causas atuais das aflições. Mas vamos que vamos, bom remédio, um bom remédio para a alma, né? Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, eu vou chamar a nossa irmã Carmen, que também é outra que só faz o prepare e a prece, que ela faça o prepare e a prece para a gente. Carmen, aí, ó, estamos juntos. Eu também devo estar precisando, vamos lá. Então, gente, o prepare desse livrinho aqui, Ânimo, de Lorival Lopes, e a lição é essa aqui, Força na Hora da Dor. E ele nos diz, a hora é de espera e ansiedade? Diante da doença persistente, do cárcere ou sequestro, da cirurgia delicada, do empobrecimento inesperado ou de uma outra situação de temor, guarda silêncio no coração e confia em Deus. Em vez de maldizer os céus e o destino, reflete no... A nossa amiga Carmen, acho que caiu, né? Ixi, não, estava fechado. Não, a gente Estava estava te fech... ouvindo, a gente estava te ouvindo. Estava ouvindo? Estava Bom, ouvindo. então, vou continuar aqui. Em vez de maldizer os céus e o destino, reflete nos grandes ensinamentos deixados pelo episódio e coloca-te de pé, mental e espiritualmente. Deus não te põe nas costas peso maior do que podes carregar, e tudo que te machuca também te beneficia. Na hora escura, faze claridade dentro de ti. Os grandes navegadores só o são por causa das grandes tormentas, disse um sábio. Então, amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez para mais um episódio tão importante do Evangelho, para nos fortalecer, para nos encher de coragem, de ânimo, para que a gente possa enfrentá-los com galhardia, com confiança, com fé e com esperança. Então, que possamos aprender muito nessa noite de hoje. Abençoe nossa amiga Rose, que ela continue desbravando esses nossos corações com tanto ensinamento, tanto esclarecimento, e que nós só temos a agradecer, Senhor, mais uma vez, esse momento de grande ensinamento. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos nós mais uma vez estudar o Evangelho, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Acredito que todos estejam vendo, né? Então, está aqui. Causas atuais das aflições. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, itens 4 e 5. Porque a semana passada, o nosso irmão
semana passada, né? Foi falado sobre bem-aventurados aflitos, justiça das aflições. Foi na quinta-feira passada, dia 4. Falamos sobre a justiça das aflições. Hoje, vamos falar sobre as causas atuais das aflições, porque nós estudamos o Evangelho aqui nas nossas palavras, seguidinho, né? Capítulo por capítulo, item por item, para que a gente possa realmente captar bem a mensagem. Então, vamos lá, abrindo os nossos trabalhos. Nós sabemos, o Espiritismo nos ensina que são de duas origens as causas dos sofrimentos do viver na Terra. Uma causa está na vida atual, naquilo que nós estamos fazendo hoje, desde o momento que nascemos até agora. E outra das vidas anteriores, provocadas sempre, porém, por quem sofre as consequências. Aí aqui é uma coisa muito interessante, porque não há de quem reclamar. Né? Então, a doutrina nos ensina isso. Está sofrendo? Estamos. Então, o teu sofrimento tem duas causas. Ou é agora, o problema está nessa reencarnação atual, ou em vidas passadas. Como nós vemos hoje no estudo daquele caso, As Mãos da Minha Irmã, do livro Histórias que os Espíritos Contaram, do Hermínio de Miranda. A causa do sofrimento daquele espírito, né, que se encontra no plano espiritual, a causa atual dele, do sofrimento dele, estava lá no passado. E sempre todas essas dores, todos esses sofrimentos são provocados por aquele que sofre a dor. Porque não há vítima, não tem quem colocar a culpa, a não ser em nós próprios. Então, isso aqui é simples, é muito claro, muito claro. E muitas vezes as pessoas não gostam do espiritismo e até se afastam deles. E eu já ouvi pessoas dizerem assim: não, esse negócio de espiritismo, eu não quero, porque é muita responsabilidade. Porque em outras religiões existe o tal do Satanás, demônio, né? Até do espiritismo tem gente que gosta da história do obsessor. Tem sempre um modo de querer jogar culpa para outro. Mas a doutrina sempre nos mostra: não existe um outro. Você é o responsável. Então, se o problema não é no hoje, foi no ontem. Assim, podemos deduzir em tese que não há vítimas, não há sofredores inocentes. E para nós que somos ainda muito orgulhosos, isso aqui incomoda demais. Não há vítimas, sofredores inocentes, porque nós gostamos de nos vitimizar, aceitar que nós somos merecedores das dores, dos sofrimentos que estamos vivenciando, é um grande golpe do nosso orgulho. É um grande golpe do nosso orgulho. Né? Se refletirmos sobre as causas atuais das aflições, mas eu não. Um minutinho, gente, é porque sempre aparece aqui no meu computador uma mensagenzinha que me atrapalha. Se refletirmos sobre as causas atuais das aflições, vamos perceber que grande parte das nossas dificuldades atuais são causadas por nós. E nosso viver cotidiano, reagindo despreocupadamente aos acontecimentos. Em situações da dependência de como nos sentimos no momento, de como estão nossas emoções e sentimentos. Então, como nós falamos, né? Grande parte das nossas causas atuais das aflições estão nas nossas dificuldades atuais, né? E
são causadas por nós. Como? Ah, porque alguma coisa terrível que eu fiz? Não, muitas vezes não. É no nosso dia a dia. Como é que eu vivo no meu dia a dia? Muitas vezes uma indiferença para com aquele que sofre. Muitas vezes a gente reage sem se preocupar se aquela reação vai causar mal a alguém. Eu estava vendo hoje no jornal, né, na televisão, uma moça que vinha dirigindo um carro e tinha um casal vindo na frente dela. E, de repente, eu não sei se ela é motorista de pouco tempo, ela percebeu que se ela não ultrapassasse o pessoal, ela ia passar do portão do condomínio dela. Então, o que ela fez? Ela acelerou um pouquinho e cortou esse carro que estava à frente, para entrar no condomínio. Quando ela deu aquela. Não tocou no carro do casal nem nada, ela só deu aquela cortadinha e passou da frente. E para entrar no condomínio, ela teve que parar na calçada para o portão abrir. Nisso, o casal que vinha atrás, né, o casal que foi cortado, que o carro foi cortado, pararam o carro. Eles tinham era um casal com uma criança no banco de trás. Saiu o marido e saiu a esposa. Foram até essa moça que estava com o carro da calçada para entrar no condomínio. Arrancaram ela de dentro do carro, bateram nela, mas agrediram muito essa moça. Ela ficou toda marcada. E o filho deles dentro do carro, assistindo a agressão. Porque ela deu aquela cortada na frente para entrar no condomínio, com medo de perder, de passar do portão e ter que dar ré. E a reação deles foi uma reação, vamos dizer assim, animalesca. Tanto a mulher como o marido saíram do carro, um de cada lado. Arrastaram a moça para fora do carro, deram soco, pontapé, chutes nela. Depois arrastaram ela até o carro deles, entraram no carro e saíram com o carro e levaram ela sendo arrastada pela rua. Por causa disso. É lógico que tudo foi filmado. Tudo foi filmado. E é lógico que eles vão ter que responder na justiça por aquela atitude totalmente desproporcional. Uma violência gratuita. E o filho estava lá assistindo tudo dentro do carro. Né? Então, essas aflições, esses sofrimentos que nós passamos, né? Grande parte das nossas dificuldades atuais são causadas por nós mesmos. Esse nosso viver cotidiano, essas nossas reações violentas. É claro que esse casal vai ter que prestar contas à justiça, vão ser processados, terão que ser indenizados, terão que se indenizar essa moça. Olha quantos problemas eles terão por causa dessa atitude. E isso pode se arrastar por anos, causando uma aflição a eles imensa, além, é claro, do péssimo exemplo que eles deram para o filho, né? Então, às vezes, a gente reage de forma despreocupada, não para pensar aos acontecimentos e situações na dependência de como nos sentimos no momento. Eles se sentiram agredidos porque ela cortou na frente deles. Tudo bem, ela não agiu bem, mas era justificado uma reação dessa? Então, eles se sentiram agredidos. Como ela vai fazer isso conosco, não é? Aquela coisa toda. Então, as emoções desembestadas trouxe para eles, com certeza, muitas aflições e dificuldades que talvez durem anos. Ofendemos. Agora a gente vai pegar umas coisinhas que a gente faz no nosso dia a dia, né? Essas reações, essas ações que trazem as aflições para a gente. Ofendemos pessoas, não fazemos a escolha certa, muitas vezes,
de alguma coisa, damos origem a novas situações desagradáveis, como esse casal, porque toda ação gera uma reação, que, por sua vez, vai gerar outra reação, e assim sucessivamente. Então, essa ação que eles realizaram contra a senhora vai ter uma reação promovida pela justiça. E aí, ó, vai gerando outra reação, outra reação, outra reação. Talvez eles tenham que vender o carro, até o imóvel, dependendo, né, da indenização, porque a moça ficou muito machucada, no rosto, do corpo todo. Então, talvez isso crie para eles um processo caríssimo que venha penalizá-los simplesmente porque não pararam para pensar. Chega lá, conversar, olha, não faça mais isso, né? Com educação, até porque não houve nenhum prejuízo material para eles. O carro deles não foi atingido. Então, isso aqui é uma das causas das aflições que nós granjeamos para nós mesmos. Muitos dos nossos sofrimentos têm origem no nosso egoísmo, que nos impede de ver as necessidades alheias, pensando apenas em nós, né? E nosso orgulho também, que nos coloca em posição superior aos demais, vendo-nos bons e inteligentes e aos outros como ignorantes, indolentes e aproveitadores. Então, às vezes, as causas das nossas aflições é o nosso egoísmo. Eu quero tudo para mim, é só para mim, que se dane os outros. Então, nosso orgulho, quando você se acha a última Coca-Cola gelada do deserto, e todo mundo tem que prestar, né, reverência para você. Outra causa das nossas aflições é nossa aspereza no trato com os demais. E muitas vezes as pessoas são tão ásperas, são tão ignorantes no trato com as outras, brutas, né? Grosseiras, que elas até afastam aqueles que simpatizam com elas e até os amam. Não é? Às vezes, da família, a família vai se afastando, os irmãos, os parentes, os cunhados vão se afastando. Pessoas que simpatizam conosco, que nos amam, mas que não conseguem conviver conosco devido à nossa aspereza. Outro motivo de aflições, a nossa intolerância com as faltas alheias, não perdoando nada. Tudo que o outro faz, a gente condena. Você não desculpa nada, afinal, não é? Não admito o erro, eu não admito o erro. Sem mesmo percebermos o quanto precisamos do perdão dele. Então, muitas vezes, essa intolerância nossa para com o outro, né, faz com que tudo isso gere sofrimento para nós. E a gente não percebe isso, que nós também erramos e que nós também precisamos do perdão do outro. Jesus já disse isso para você, né? Faça ao outro o que gostaria que te fizessem. Quanto sofrimento evitaríamos se estivéssemos mais preocupados em conhecermos, enxergarmos como realmente somos. E, por amor a nós próprios, procurássemos melhorar-nos a cada dia, a cada hora. Se a gente fizesse aquela autoanálise, procurasse olhar mais para dentro de nós mesmos, prestássemos mais atenção nas nossas atitudes, percebêssemos que não somos aquela estrela brilhante, né? E por amor a nós próprios. Por que por amor a nós próprios? Procurarmos melhorar.
Porque eu acabo gerando o meu próprio sofrimento. Então, se eu me amo, eu tenho que trabalhar para diminuir as oportunidades de sofrimento para mim. Porque se eu gosto de mim, eu não posso ser o meu próprio carrasco. Mas para que eu haja assim, eu preciso me conhecer. Conhece-te a ti mesmo. Já disse um sábio da antiguidade. Questão 919 de O Livro dos Espíritos. Porque Kardec perguntou, como eu posso, né, evitar tanto sofrimento? Né? Como eu posso evitar tanto sofrimento? Está aqui no Livro dos Espíritos. Conhecimento de si mesmo, parte 3ª, capítulo 12, da perfeição moral. Conhecimento de si mesmo. Kardec pergunta, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vou disse, conhece-te a ti mesmo. Então, quanto sofrimento nós evitaríamos se estivéssemos mais preocupados em conhecermos, enxergarmos como realmente somos e, por amor a nós próprios, procurássemos melhorar-nos a cada dia, a cada hora. Essa frase de Sócrates, né, que é Sócrates, foi dita há 600 anos antes de Cristo. 600 anos antes de Cristo. Né? E até agora, a gente continua sendo artífice da nossa própria infelicidade. A própria consciência é o mais feroz acusador do culpado. Está lá no depoimento daquele amigo, né? Que nós lemos hoje no livro Histórias que os Espíritos Contaram, do Hermínio Miranda, naquele capítulo As Mãos da Minha Irmã. 1900 anos. 1900 anos. Ele carrega a culpa dos erros do passado. Uma culpa feroz que a consciência não apaga, que a consciência não permite a ele um minuto de tranquilidade. Então, a própria consciência é o mais feroz acusador do culpado. 1900 anos, no caso daquele irmão. Muitos sofrimentos poderiam ser evitados se os homens buscassem seu desenvolvimento moral, renovando sentimentos e pensamentos, o que os levaria a agir de forma mais equilibrada e sensata. Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 54, aconselha a todos que sofrem a interrogar a própria consciência, procurando saber de verdade se esse sofrimento não foi provocado bem na sua origem, por eles mesmos, né? Se nós não fomos a causa das próprias aflições. Quando, ao invés de agirem de um modo, o fizeram de outro, não adequado, dando origem à vicissitude atual. E também lá do Livro dos Espíritos, 919A, Kardec vai perguntar, né? Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, conhece-te a ti mesmo, que está na questão 919 do Livro dos Espíritos. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E Santo Agostinho vai dar aquela aula, né? Ele diz, fazia o que eu fazia quando eu vim na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, que é o mais feroz acusador do culpado, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltar algum dever, se ninguém tiver motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma.
né? Então, nós temos a doutrina nos mostrando todo o roteiro para que a gente possa não mais provocar tantas dores em nós mesmos. Então, Kardec fala, interrogue a própria consciência. Então, essas duas questões, 919 do Livro dos Espíritos e a 919A, nos mostram o caminho, o roteiro a percorrer, para não passarmos longos tempos sofrendo e sofrendo acusações da nossa consciência. Vamos lá. Molière diz assim: somos responsáveis, não só pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. Fica sempre mais fácil culpar pessoas, ou a vida, ou Deus, e assim vão vivendo e sofrendo, até que a dor seja tão intensa que os despertem para o conhecimento de si mesmo. A aceitação da luta a ser enfrentada, transformando-se moralmente. Porque, como eu falei no início, né, a gente adora arrumar um culpado para a nossa dor, para o nosso sofrimento. Então, a gente, como diz o pessoal, né, a gente estica a corda até no limite, até que a dor seja tão intensa que, movido por essa dor extraordinária, a gente comece a despertar para a verdade. E aí a gente reconhece que tem uma luta a ser enfrentada. E começa aí a nossa transformação moral. Somos responsáveis por tudo que sentimos, pensamos e fazemos, e até pelo que deixamos de fazer. Quem já se conscientizou dessa verdade não pode mais agir e reagir aleatoriamente ao sabor das circunstâncias e das suas imperfeições. Então, quando a gente aprende esse ensinamento, por isso que Jesus disse assim: vigiai e orai, presta atenção nos seus pensamentos e nas suas atitudes. Lembra que ele fala para a mulher adúltera? Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ela disse: se for ao Senhor. E ele diz: vá e não peques mais. Ele está dizendo o que para ela? Vai tomar cuidado. Você não pode mais agir dessa forma, porque se continuar assim, mais sofrimentos recairão sobre você. Falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais. Aquele que acredita, né, que a força do Espiritismo vem da produção dos fenômenos. Sua força, a força da doutrina espírita, está na sua filosofia, no apelo que dirige a razão ao bom senso. Então, a força do Espiritismo está nesses ensinamentos. Porque o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Ele traz para nós, novamente, os ensinos de Jesus. O apelo à razão, ao bom senso, para evitar os nossos sofrimentos. E não a força não está da manifestação dos fenômenos. Isso Kardec deixa bem claro no Livro dos Espíritos, lá na conclusão, item 6. Necessário o uso do raciocínio em quaisquer situações. Ninguém pode agir sem pensar, para que os sentimentos, pensamentos e ações não tragam efeitos desagradáveis e dolorosos. Aquela coisa, né? Eu agi sem pensar. Prejuízo à vista. Nós precisamos usar da nossa inteligência. Para isso nós a ganhamos. Para isso Deus nos deu essa inteligência. Então, para isso é preciso querer modificar-se no esforço de autoanálise. Olha aí, 919A, do Livro dos Espíritos. Autoanálise constante. Tanto que
Santo Agostinho diz assim, ó, ele diz aqui, fazei o que eu fazia, ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Aí ele diz, aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, por crede-me, Deus o assistiria. Lembra que também já estudamos isso? Quando Deus diz, quando os amigos benfeitores dizem que eles gostam que nós os interroguemos, que o Senhor sempre envia um mensageiro para nos ajudar, não só nas coisas espirituais, mas também nas coisas materiais. E nós vimos isso até no Obras Póstumas, quando Kardec interroga o Espírito da Verdade e pergunta: o senhor também me ajudaria, me ajuda nas questões materiais? E o Espírito da Verdade diz para ele o quê? Se eu não te ajudar, eu não te amaria. Mostrando que os benfeitores nos ajudam em todas as questões, espirituais, emocionais e materiais. Entendeu? E materiais. Por isso ele diz aqui, né? Crede-me, Deus o assistiria. E ele fala todas as noites. Então, que a gente interrogue a nossa mente, a nós mesmos, a nossa consciência, todos os dias. Então, para isso, é preciso querer modificar-se no esforço de autoanálise, questão 919A. Autoanálise constante, como diz Agostinho, todas as noites. E esforço de vivência do dia a dia, sem pressa de perfeição, mas com perseverança. Fazendo isso, nós teremos a ajuda de Deus dos benfeitores que querem nos ajudar. Mas muitas vezes, como eles mesmos dizem, nós fechamos o ouvido à ajuda que eles querem nos proporcionar. Lembra Kardec que a lei humana surgiu quando se percebeu que muitas das ações dos homens prejudicavam a comunidade. Estabeleceram-se, então, as leis para punir esses elementos. Leis essas que continuam representando o pensamento da maioria dos membros da sociedade, do que ela tem como certo. Daí suas transformações no decorrer dos tempos, na medida da evolução intelectual e moral da humanidade. Então, as leis vão começar a surgir para o quê? Para regular a sociedade, para moralizar, né? Para punir aqueles que transgridem, que agridem ao próximo, que não conseguem viver harmonicamente. Para isso, vão surgir as leis. E essas leis vão se transformando no decorrer dos tempos. Conforme a sociedade vai evoluindo, as leis precisam ser modificadas. Assim são as constituições do país. De tempos em tempos, é necessário uma mudança na Constituição. Ainda hoje, nossas leis são muito mais punitivas do que reeducativas, como já muitos pensam que deveriam ser. Graças aos ensinos de Jesus, que mandam não ser conivente com os erros, mas amparar quem os comete, dando-lhes condições de reeducação. Então, é preciso, sim, muitas vezes, afastar o transgressor da sociedade, porque ele está prejudicando essa sociedade. Mas não adianta afastar o transgressor e não reeducá-lo. Quando ele voltar ao convívio da sociedade, ele vai
continuar praticando as mesmas ações. Então, o Evangelho de Jesus, ele não é conivente com os erros. O pessoal diz, passou a mão na cabeça. Não. É preciso reeducar o indivíduo? É. Mas não adianta jogá-lo num depósito, esquecê-lo lá. Até porque a gente sabe que somos espíritos imortais. E um espírito deseducado, um ser deseducado, quando desencarna, ele chega ao plano espiritual como? Deseducado. E vai ter, às vezes, até mais liberdade para fazer as coisas erradas. Então, é preciso reeducar aquele que está à margem da lei. Um dia a justiça dos homens será temperada com amor. E quem conhece o livro, que a gente vem até estudando nas quartas-feiras, junto com o estudo do livro Emmanuel, de Chico, dá uma lidinha naquele livro Mestre na Educação de Pedro Camargo. E ele fala sobre isso, que o grande problema da humanidade é a falta de educação. Que a humanidade precisa se reeducar. Mas essa reeducação é um trabalho individual. Cada um deve buscar a sua reeducação. Quando todos assim fizerem, a sociedade será transformada. A educação, se bem compreendida, diz Kardec, é a chave do progresso moral. A educação, se bem compreendida, porque às vezes a gente tem uma ideia completamente errada do que é educar. Assim, as leis humanas preocupam-se com as falhas que causam prejuízo a alguém ou à sociedade. Então, alguém cometeu um erro, eu vou lá e puno aquele que cometeu o erro. Não atingindo essas leis humanas aqueles que prejudicam, aqueles que se prejudicam porque eles praticaram mal. Então, ele diz aqui, assim, as leis humanas preocupam-se com as falhas que causam prejuízo a alguém ou à sociedade, não atingindo, as leis humanas não atingindo as que prejudicam apenas o causador delas. Então, a lei humana, ela não visa corrigir as falhas daquele que faz o mal. Ela não se preocupa em reeducar o agressor. Entendeu? Então, ela está muito preocupada com a falha que causa prejuízo aos outros, à sociedade. Mas e aquele que transgrediu? Aquele que cometeu o erro? Não há essa preocupação. Dizem, né? Não, vai ser colocado no presídio, porque lá ele vai se reeducar. Quando? Onde? Aqui no Brasil? Pode ser que em outros países isso até aconteça, mas aqui no Brasil, os presídios são depósitos de homem. Meninos, adolescentes, entram num presídio com uma mentalidade. Quando saem de lá, são profissionais do crime. São reeducados em si, no crime. No crime. Então, as leis humanas precisam também, e precisam muito, se preocupar com aquele que está desviado, para trazê-lo de volta ao caminho do bem. As leis morais estão gravadas em nossa consciência. Podemos consultá-las a qualquer momento. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 621. A partir do momento que esse processo de educação começar a atingir, a buscar, a visar aquele que está transgredindo a lei, toda essa transformação vai acontecer. Por quê? Porque o cidadão, o espírito, tem gravado na sua consciência as leis morais. E, com esse trabalho, ele começará a se lembrar disso. Porque não é o problema do homem, não é porque ele não saiba, ele não conhece a lei, tá?
Não é por isso, mas sim porque ele esqueceu. Ele esqueceu dessa lei, né? Então, está aqui na questão 621, olha 621. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Aí olha 621A, que está no capítulo 1 da lei divina ou natural. Kardec pergunta, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? E os espíritos respondem, ele a esquecera e desprezara, quis então Deus lhe fosse lembrada. Então, a partir do momento que esse processo de reeducação começa a acontecer, a criatura começará a relembrar das leis morais, porque elas são gravadas na sua consciência. Esse é o processo de reeducação da humanidade, é relembrar o homem dessas leis. E ele, relembrando delas, com certeza não mais sofrerá. A justiça divina, porém, que reflete o amor de Deus, atingida a todos, está estabelecida na lei de causa e efeito, tanto individual quanto coletivamente. Então, você tem a lei de causa e efeito atendendo, né, o indivíduo, como também atingindo uma coletividade. Cada um é responsável por tudo que faz, recebendo de volta as consequências dessas ações. Sempre de acordo, isso é importantíssimo, com o seu grau de entendimento, independente do lugar em que estiver encarnado ou desencarnado. Então, muitas vezes, nós que nos colocamos como juízes, não é? A gente vê algo acontecer e a gente diz, nossa, ele tem que ser punido, tem que sofrer a pena de morte, tem que ser jogado na prisão e nunca mais sair de lá, joga-se a chave fora, não é assim? Fuzila, extermina. Mas a lei de causa e de efeito, tá? Ela atinge o indivíduo sempre de acordo com o seu grau de entendimento. Qual é o grau de entendimento daquela criatura? Então, essa lei de causa e efeito vai atingi-lo na medida correta do seu entendimento. E não importa onde ele esteja, se está encarnado ou se está desencarnado. Ninguém ficará sem se reajustar com as leis divinas. Mas a justiça divina, que reflete o amor de Deus, a misericórdia de Deus, atinge a todos. Mas ela sempre observa o grau de entendimento da criatura. Por isso que existe aquela frase lindíssima: a cada um segundo as suas obras e de acordo com o nosso entendimento. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Essa é a justiça divina. E são essas consequências os instrumentos de aprendizado, de reeducação do espírito mortal, no decorrer da sua caminhada evolutiva, que levam, quando tomam consciência dela, a querer modificar-se e melhorar-se. Então, a dor, o sofrimento, né, são instrumentos do nosso aprendizado. E a gente vai recebendo esses ensinamentos durante a nossa caminhada evolutiva. E conforme a gente vai se conscientizando dessa verdade, a gente vai buscando se melhorar, a gente vai buscando se modificar, porque a gente percebe que não dá mais para ficar como está. Que assim nós continuaremos a sofrer. Não há, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 55, que faz parte do estudo de hoje, diz assim: não há falta alguma, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei, que não tenha consequências forçosas e inevitáveis.
mais ou menos desagradáveis. Os sofrimentos consequentes são, então, uma advertência de que ele, o espírito, o homem, andou mal. Dão-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de melhorar-se para evitar no futuro que já foi para ele causa de mágoas. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar. E, confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, portanto, a sua felicidade futura. Então, Kardec, esse texto é de Kardec, né? Ele deixa bem claro: todas as infrações que cometemos à lei de Deus, à lei divina, terão consequências mais ou menos desagradáveis. Então, os sofrimentos são o quê? Um alerta para a gente. Está sofrendo? Alguma coisa eu não fiz bem. Alguma coisa eu fiz que não devia fazer. Isso vai me tornando o quê? Mais experiente. Vai me dando chance de perceber melhor o que é certo, o que é errado. A, a, a necessidade de melhorar, para que na vida futura a coisa fique melhor para mim. Se não houvesse isso, eu não buscaria melhora. E eu continuaria repetindo os mesmos erros centenas e centenas e centenas de vezes. As faltas cometidas em vidas passadas ou nessa já foram realizadas. Né? O que eu fiz, não há como desfazer. O Chico dizia isso. Não há como voltar e mudar uma vírgula do que eu fiz. Então, as faltas cometidas em vidas passadas já foram realizadas. Não podemos evitá-las, não podemos apagá-las. Cabe-nos corrigi-las, recebendo sem reclamações suas consequências, que são os sofrimentos atuais, aprendendo com eles as causas que precisamos evitar do momento para o futuro, as mudanças que temos de fazer em nosso interior, para não mais recebermos esses efeitos. Voltando ao Chico, não posso voltar e mudar nada, mas posso trabalhar hoje para que no futuro as coisas sejam diferentes e melhores. Né? Grande Chico que nos deixou uma grande lição. Vamos lá agora. Cadê o meu mousezinho? Um instantinho, amigos. Opa, vamos aqui. O caráter educativo da dor. Está lá do livro, eu falei do Chico, né? Livro Servidores do Além, de Emmanuel, Espírito Chico Xavier, Psicografia. A dor há de vir realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si mesmo. Quem não vai por amor, vai pela dor. Né? Quem não se transforma pelo amor, vai acabar se transformando pela dor. Então, o Chico disse isso. A dor há de vir realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si mesmo. Culpa de quem? De nós mesmos. Né? De nós mesmos. Sairemos dessas fases dolorosas, então, muito mais experientes e estimulados a continuar no esforço de praticar o bem. Passada a tempestade, vem a bonança. Opa, desculpe aí, eu tirei o compartilhamento, peraí. Tá, vocês estão vendo aí? Estão, né? É sem querer, eu apertei o botão errado aqui. Então, ele diz aqui, ó. Assim como o sol nasce todos os dias, nós podemos, se nos aceitarmos como imortais, iniciar e continuar a qualquer momento em nossa existência atual nossa transformação interior, compreendendo e praticando a lei de Deus. Agora, a hora é agora. Então, assim como o sol nasce todos os dias, se nós nos enxergarmos como espíritos imortais, nós poderemos iniciar e dar continuidade ao trabalho de reeducação. Né? Poderemos começar esse trabalho, continuar esse trabalho, que é um trabalho que não acaba
Nunca, pelo menos até chegarmos à perfeição. E o melhor momento para realizarmos isso é agora, não é amanhã. Lembra daquelas parábolas de Jesus, quando o homem diz assim: oh, meu Deus, que maravilha, tive uma colheita espetacular. Vou construir grandes armazéns para guardar toda a minha colheita, todos os meus grãos. E Deus diz para ele: tolo, mal sabe que esta noite tomarei a sua alma. Então, o melhor momento de começarmos é hoje, não deixar para amanhã. Não devemos deixar para amanhã. Vamos iniciar e continuar esse trabalho de reeducação, essa nossa transformação interior, compreendendo e praticando a lei de Deus, tá? E encerrando aqui, vamos lá. O importante é valorizar o momento presente. Esta é a nossa melhor reencarnação, o nosso melhor momento. E recomeçar todos os dias, com a vontade de só sentir, pensar e fazer somente o bem para nós e para os outros. Não podemos ser egoístas, lembra? Usando a inteligência, o discernimento, a sensibilidade, para errarmos cada vez menos. Ah, eu ainda vou errar, ainda vou errar, ainda vou errar. Mas se eu trabalhar direitinho, eu vou errando cada vez menos. E acertarmos cada vez mais. Erro cada vez menos, acerto cada vez mais, de forma a evitar as consequências desagradáveis das infrações à lei do amor, ainda nesta existência. Essa é a regra. Aproveita e valoriza esse momento. E todos os dias, como dizia Santo Agostinho, interroga a sua consciência, vê o que acertou, vê o que errou e trabalha com vontade, procurando pensar, sentir, fazer o bem para si próprio e para os outros, usando a inteligência que Deus nos deu, o discernimento, a sensibilidade, para que a gente erre cada vez menos e acerte cada vez mais. E assim, as dores irão diminuindo e essas consequências tão difíceis também irão aos poucos desaparecendo, muitas vezes ainda nessa existência. Como disse Jesus, e está lá em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Se nós seguirmos este ensinamento de Jesus, ama ao Senhor teu Deus, com toda a tua força, com toda a tua alma, todo o teu entendimento, e o teu próximo a ti mesmo, você vai buscar a reeducação. E vai parar de sofrer. Porque quem ama o próximo, ama a Deus e faz a vontade do Pai. Esse é o trabalho que todos nós temos que fazer todos os dias, religiosamente, para que a gente possa, com o tempo e diminuindo essas dores que tanto nos afetam e que tantos nos deixam, às vezes, né, sofrendo, como nós vimos daquele nosso companheiro há 19 séculos, porque ele não aceita a verdade, ele não busca essa lei do Senhor, né? Ele não perdoa e não se perdoa, porque não conhece a lei de Deus. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o estudo da noite de hoje. Espero que possa ter colaborado um pouco, que possa ter conseguido traduzir, pelo menos, né, de forma um pouquinho clara, esses dois itens do capítulo 5, Justiça das Aflições, tá? Eu agradeço a presença de todos vocês aqui, a paciência de mais uma vez eu estar aqui falando sobre isso com vocês, mas eu acho que, como dizem as pessoas, né, o ensino é mais para mim do que para vocês, né? Então, a gente vai buscando crescer juntos, tá bom? Então, eu só tenho a agradecer a vocês por tudo, e para a gente encerrar aqui, eu vou pedir para a minha amiga Denise fazer a nossa prece de agradecimento, mas antes, lembrando a todos que sábado
4h30 acontecerá o nosso painel espírita, né? Um painel de debates de temas espíritas. Agora eu acabei me enrolando no nome do nosso painel, porque é tantas atividades que, graças a Deus, a nossa casa tem, né? Então, está aqui, o nosso painel, todos estão convidados, eu já mandei para vocês o cartaz do nosso painel, está aqui, ó. Fórum de 10, não é painel, é Fórum de 10 debates, o painel é outra atividade, é Fórum de 10 debates espíritas, o tema é a obsessão e os transtornos mentais. E aí a gente falou de justiça das aflições, né? Com o nosso irmão Robson Valentim. Sábado, 4h30, todos são convidados. Eu pedi a vocês que compartilhassem o cartaz, dando a oportunidade de mais pessoas participarem. E com certeza o nosso irmão vai fazer um lindo trabalho, tá bom? Então, para encerrar, vou pedir aqui a nossa irmã Denise, você pode fazer a nossa prece de agradecimento? Posso sim, Rose. Pai amado, gratos estamos, Senhor, por essas bênçãos de luz, essas interpretações que a Rose nos trouxe, nos auxiliando a refletirmos nas nossas questões, das aflições que nós procuremos e que nós procuramos minimizar, né, de acordo com as nossas melhores decisões. Que possamos, Senhor, esclarecer as nossas mentes, utilizando sempre esse amor que nos é oferecido pela sua misericórdia, utilizando as nossas vidas, com os nossos irmãos, fazendo sempre pelo outro aquilo que gostaríamos que fizessem por nós. Então, essa máxima de Jesus nos vem de encontro mais uma vez, para que possamos nos melhorarmos, para que possamos alcançarmos a cada momento, darmos um pequeno passo à frente na nossa evolução. E para isso, Senhor, temos que fazer o esforço máximo para nos educarmos, a fim de que possamos também auxiliar o nosso irmão a se educar. Grato, Senhor, por todas essas oportunidades de reflexão, de estudo e de, principalmente, exemplificação no trabalho do bem, assim como nosso Mestre Jesus nos trouxe há tanto tempo. E perseveramos em sermos um pouco rebeldes ainda, mas que esses esclarecimentos, Senhor, possam nos dar força e luz para continuarmos avançando em direção a Ti. Obrigado, Pai amado. Pedimos sua permissão para terminarmos o estudo da noite de hoje, agradecendo sempre a sua misericórdia, sua justiça e ao seu amor. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos nos despedindo aqui, pedindo a Deus que nos ampare, que nos abençoe, que possamos permanecer firmes nessa decisão da busca pela reeducação, né? Que ela se faz necessária e, como diz os nossos irmãos, temos que começar agora. Essa é a melhor hora, tá bom? Ó, um beijo a todos. Boa noite, Jorge, Carmen, Boa noite a todos. Ana Constantino. Um beijo para Bom descanso. Fique em Boa paz. noite a Deus todos. abençoe. Em paz. Amanhã estaremos de volta aqui, se Deus quiser, às 4h para os nossos estudos. Graças a Deus. Tchau. Vou encerrar aqui para todos. Tá ok. Deixa eu vir aqui.